Hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre medo e o grande desafio de viver com qualidade de vida, com saúde emocional, no meio de um tempo de muito medo. Ok? Te convido hoje a gente andar um pouquinho juntos para a gente estar tirando dúvidas, respondendo algumas perguntas e dando algumas dicas de como melhorar, né? Tendo um pouquinho mais de saúde emocional no meio dessa pandemia. Ok? Para gerar um pouquinho mais de saúde emocional, a gente vai estar então falando um pouquinho de medo. Medo é um sentimento natural, normal, saudável de todo ser humano. Todos nós temos medos, ok? Agora a gente tem que ficar atento para esse medo que é um medo saudável que todo mundo tem, para um medo que acaba gerando doenças emocionais, que é um medo em extremo, né? Aquele medo quase pavor. Quando a gente também passa a ter medo constantemente, durante muito tempo, ele bem elevado durante muito tempo. Então a gente tem que ficar atenta nisso. E medo é algo que pode ser individual ou pode ser também coletivo. Então, uma pessoa com muito medo, ela pode passar para o outro, ou para os outros, ou para a família, mais medo ainda. Por isso que é importante a gente identificar e cortar. E aí, para identificar, então, identificar e cortar, para trabalhar o medo. Então, para a gente dar o pontapé, eu quero saber que medo vocês têm. Vocês têm medo do quê? Você consegue identificar qual é o teu medo? Coloca aqui, então, qual é o teu medo? Então, já estou aqui com a lista que vocês me mandaram e tem muitos medos. E medo é algo que domina e nos paralisa, né? Não deixa a gente andar, né? A vida fica meio parada quando a gente tem medo. E aí, da lista aqui, eu vou estar lendo para vocês. Olha, teve gente que tem medo de futuro, medo de brigas, medo de pesadelos, de sonhos, medo de assalto, medo de doenças, de pegar ou de ter alguma doença, medo de pegar ônibus, de acontecer alguma coisa, medo de rato, medo de barata, medo de excursões em casa, medo de separação, medo de doença, ou seja, muitos medos. E é algo que a gente tem que ficar atento. Vamos ver o que a gente tem que fazer com esses medos? Então, para entendermos um pouquinho como lidar ou como resolver o medo, né? Ou como a gente pode melhorar e diminuir os sintomas do medo, o primeiro passo é esse: identificar que medo eu tenho. O segundo passo, no caso, depois de identificar, é perceber se esse medo é real ou é um medo da fantasia. Existe diferença entre o medo real e o medo que não é real. Isso é importante. E o terceiro passo, no caso, é trabalhar a mente. Como é que a gente pode trabalhar a mente? Então, quando a gente pensa em um medo, vem normalmente uma imagem e depois vem um sentimento. Uma das formas boas para a gente começar a trabalhar isso é toda vez que vem algum pensamento que traz uma imagem ruim, a gente começa a mudar um pouquinho esse cenário. Colocar flores, colocar sol. Se o nosso cenário, da nossa imagem, do nosso quadro imaginário dentro da nossa mente muda, automaticamente também as nossas emoções vão mudar. Vamos testar isso? Queria que vocês testassem e depois colocassem nos comentários o que aconteceu, ok? Vamos trabalhar essa mente, hein? Vamos malhar essa cabeça. Todos juntos, família Raízes. Gostaria também de agradecer vocês pelas dicas, pelas sugestões, pela bagagem que vocês estão compartilhando com as pessoas para melhorar esse medo. Daqui a pouquinho, quando eu tiver um tempinho, espero ter um tempinho, eu vou passar um pouquinho, algumas dicas. Eu vou passando devagarzinho porque são muitas dicas, tá bom?
vocês são demais. Olha quantas dicas vocês deram para um ajudar o outro a sair desse medo. Muito obrigada. E se esse vídeo foi bom para você, deixe seu comentário, que esse retorno é muito importante para a gente. E compartilhe com pessoas que você ama. E até o próximo vídeo.